Aos 15 anos, meus pais me largaram na fazenda dos meus avós para que a filha dourada deles pudesse brilhar. Anos depois que construí uma vida que eles jamais imaginaram, voltaram exigindo apoio apenas para descobrir que no meu casamento não havia um único assento reservado para eles. No verão antes do meu segundo ano no ensino médio, meus pais me chamaram para conversar na sala de estar e disseram que iam me mandar embora não para um internato, não para visitar parentes. Eles iam me despachar permanentemente para a fazenda dos meus avós, a 3 estados de distância, para que minha irmã mais nova, Tessa, pudesse ficar com meu quarto e transformá-lo em estúdio de balé. Eu ainda lembro exatamente das palavras da minha mãe. Querida, você entende como a carreira de dança da Tessa é importante. Ela precisa de espaço para praticar. E, sinceramente, você sempre foi mais ligada à vida ao ar livre. Seus avós vão adorar ter você lá. Meu pai mal levantou os olhos do jornal. Já está decidido. Vamos te levar no próximo fim de semana. Tessa estava encostada no batente da porta, braços cruzados, um sorrisinho satisfeito no rosto. Ela tinha 13 anos na época, com postura perfeita e uma habilidade ainda mais perfeita de manipular nossos pais para conseguir tudo o que queria. Eu era a filha mais velha, com boas notas, jogadora de softball e, aparentemente, alguém que ocupava espaço demais em uma casa que precisava girar inteiramente em torno dela. Eu não chorei durante aquela conversa. Algo dentro de mim simplesmente ficou frio e silencioso. Meus avós, Lorraine e Frank Jenkins, moravam em uma fazenda de 200 acres no interior de Nebraska. Criavam gado, plantavam milho e soja, e viviam uma vida que meus pais sempre desprezaram. Minha mãe fugiu da vida no campo no instante em que fez 18 anos, casou com meu pai que trabalhava com vendas farmacêuticas e nunca olhou para trás. Durante toda a minha infância, ela deixou claro que tinha construído uma vida melhor em que a que veio antes. A viagem até a fazenda durou 9 horas. Meus pais não ficaram para o jantar. Descarregaram minhas caixas, tiveram uma conversa rápida e sussurrada com meus avós não era para eu ouvir e foram embora antes do pôr do sol. Minha mãe me abraçou de forma rígida. Meu pai apertou minha mão como se eu fosse uma colega de trabalho. Tessa nem saiu do carro. Observei o sedã deles desaparecer pela estrada de terra enquanto minha avó Lorraine colocava sua mão calejada no meu ombro. Vamos entrar, querida. Fiz carne assada. Naquela primeira noite, deitada no quarto de hóspedes que se tornaria meu, fiquei olhando para o teto, ouvindo sons do campo que eu nunca tinha escutado. Grilos cantando, gado mugindo à distância. Eu me sentia completamente solta do mundo que conhecia. Mas a avó Lorraine e o avô Frank não me trataram como um incômodo. Eles me trataram como alguém que importava. O avô Frank me acordou antes do amanhecer no dia seguinte e perguntou se eu queria ajudar a alimentar os animais. Eu nunca tinha trabalhado em fazenda, mas calcei as botas que minha avó tinha deixado ao lado da cama e o segui para o ar fresco da manhã. Ele me mostrou como medir a ração, como verificar os bebedouros, como andar entre o gado sem assustá-lo. Sua mãe nunca gostou dessa vida, ele disse enquanto trabalhávamos. Mas isso não quer dizer que não seja uma boa vida. Existe honra em trabalhar a terra, cuidar dos animais e construir algo com as próprias mãos. Descobri que eu amava o trabalho físico. Amava as manhãs cedo e o propósito claro de cada dia. Adorava aprender a dirigir o trator, consertar cercas e entender os ritmos do plantio e da colheita. Meus avós me matricularam na escola local, onde inicialmente me enxergaram como a garota da cidade que tinha sido largada no meio do nada. Isso mudou rápido. Entrei para a FFA, mergulhei nas aulas de agricultura e fiz amizade com jovens que entendiam o valor do trabalho duro e não ligavam para balé ou status social. Minha melhor amiga se tornou Jenna Rives, cuja família cuidava da fazenda de laticínios vizinha. Ela me ensinou a montar cavalos de verdade, e eu a ajudava com cálculo durante nossas sessões de estudo. Meus pais ligavam talvez uma vez por mês durante o primeiro ano. As conversas eram breves e giravam inteiramente em torno das conquistas da Tessa. Ela tinha conseguido o papel principal na produção da companhia de dança. Havia sido aceita em um programa de verão prestigiado. Tinha vencido uma competição regional. Eu era esperada a reagir com o entusiasmo adequado. Parei de esperar que perguntassem como eu estava. Quando faziam isso por obrigação, eu respondia curto. A escola vai bem. A vovó e o vovô estão ótimos. A fazenda está indo bem.
Nunca mencionei que tinha entrado para o quadro de honra, que havia vencido a competição estadual da FFA em vendas agrícolas ou que tinha sido eleita tesoureira da turma. No meu último ano, eu tinha me transformado. Eu era forte pelo trabalho físico, confiante por conquistas genuínas e segura do que queria. Candidatei-me à Faculdade de Ciências Agrícolas e Economia da Universidade de Nebraska. Quando a carta de aceitação chegou, junto com uma bolsa integral, a avó Lorraine chorou e o avô Frank apertou meu ombro, o orgulho brilhando no rosto marcado pelo tempo. A bolsa era completa, cobria mensalidades, moradia, alimentação e ainda oferecia um auxílio para livros e materiais. Eu a tinha conquistado por uma combinação de excelência acadêmica, meus resultados na FFA e uma redação convincente sobre práticas agrícolas sustentáveis. O reitor da universidade me ligou pessoalmente para me parabenizar e me convidar para o programa de honra. O avô Frank insistiu que comemorássemos como devia. Ele nos levou à cidade, ao restaurante mais elegante num raio de 80 quilômetros, um lugar geralmente reservado para aniversários e datas especiais. Durante o jantar, ele me contou histórias sobre minha mãe crescendo na fazenda, detalhes que eu nunca tinha ouvido. Sua mãe sempre foi teimosa, ele disse, cortando o bife. Sempre quis mais do que esta terra podia dar. Não dá para culpar alguém por ter sonhos, mas ela nunca entendeu que diferente não significa menor. Achou que ir embora a tornava melhor do que nós. A formatura trouxe um reconhecimento inesperado. Fui nomeada oradora da turma, algo que me surpreendeu, já que eu estudava ali havia apenas 3 anos. Meu discurso falou sobre encontrar um lar em lugares inesperados e sobre o valor do apoio da comunidade. Vi a avó Lorraine enxugando os olhos com um lenço na plateia e a família inteira da Gena vibrando em seus assentos. Meus pais não compareceram. Minha mãe disse que não podiam viajar porque Tessa tinha uma apresentação crucial naquele fim de semana. Ela enviou um cartão com uma nota de $50 e escreveu que eu certamente entenderia. Dei o dinheiro para Gena ajudar a pagar seu acampamento veterinário de verão. A faculdade abriu novos mundos. Fiz dupla graduação em Economia Agrícola e Administração, mantive um GPA quase perfeito e estagiei em uma grande empresa de tecnologia agrícola durante os verões. A experiência universitária foi tudo o que eu esperava e mais. Meus professores viam meu conhecimento prático de fazenda como uma vantagem, não como uma limitação. Enquanto outros estudantes lutavam para entender logística de cadeia produtiva ou precificação de commodities de forma abstrata, eu conseguia visualizar exatamente como esses conceitos funcionavam na prática. No meu segundo ano, consegui um estágio na Midwest Agritech, uma das principais empresas de tecnologia agrícola da região. Fui designada para trabalhar com a equipe de relacionamento com clientes, ajudando fazendeiros a integrar novas ferramentas de agricultura de precisão em suas operações. A experiência abriu meus olhos de maneiras que eu não imaginava. Muitos produtores eram desconfiados das tecnologias, achavam complicadas, caras ou pouco confiáveis. Já tinham comprado equipamentos que não cumpriam o prometido ou eram difíceis demais de operar. Meu histórico se tornou essencial. Eu falava a língua deles, entendia suas preocupações e conseguia fazer a ponte entre os engenheiros que criavam a tecnologia e os agricultores que precisavam usá-la. Minha supervisora, Patrícia Wolff, me chamou após uma reunião especialmente bem-sucedida. Você tem um dom para isso, ela disse. Você entende os dois mundos. Isso é raro e valioso. Ela se tornou uma mentora informal, me ensinando sobre o lado empresarial da tecnologia agrícola e me incentivando a pensar além de ser apenas uma funcionária. Você poderia abrir seu próprio negócio um dia, sugeriu. Há um mercado enorme para alguém que consiga tornar tecnologia complexa acessível às fazendas familiares. A ideia criou raízes. Também conheci Trevor Wortworth no meu 3º ano. Ele estudava engenharia mecânica com foco em design de máquinas agrícolas. Cresceu em uma fazenda de trigo no Kansas, entendia meu histórico e me tratou como parceira igual desde o primeiro dia. Nos conhecemos na biblioteca da universidade, durante a semana de provas finais. Eu estava enterrada em livros de economia agrícola quando alguém pigarreou perto de mim. Levantei os olhos e vi um cara alto, com cabelo desbotado pelo sol e olhos sinceros, segurando um manual de engenharia mecânica. Desculpa incomodar, ele disse, mas reparei nas suas anotações sobre economia de rotação de culturas. Estou trabalhando em um projeto de design de máquinas e tentando entender o lado financeiro. Você se importaria se eu fizesse algumas perguntas? Acabamos conversando por 3 horas.
A conversa fluiu da economia agrícola para a eficiência de equipamentos e depois para nossas infâncias em fazendas de verdade. Ele me contou sobre a operação de trigo da família e os desafios que enfrentavam com equipamentos antigos e margens de lucro apertadas. Contei a ele sobre a fazenda de gado e grãos dos meus avós e como aprendi a ver a agricultura como arte e ciência ao mesmo tempo. A maioria das pessoas que conheço aqui não entende, Trevor disse quando a biblioteca estava prestes a fechar. Acham que a agricultura é algo romântico ou atrasado, mas não percebem que é extremamente complexa e exige solução de problemas o tempo todo. Exatamente, respondi, sentindo-me compreendida de uma forma rara fora das minhas aulas de ciências agrícolas. Nosso relacionamento se desenvolveu naturalmente. Sessões de estudo viraram encontros para tomar café, que viraram viagens de fim de semana para nossas fazendas. A avó Lorraine adorou Trevor imediatamente, especialmente depois que ele passou um sábado inteiro ajudando a consertar uma parte da cerca que havia sido danificada por uma tempestade. Ele trabalhou sem reclamar, fez perguntas inteligentes e tratou a terra com respeito. Esse é um bom homem, disse o avô Frank naquela noite. Sabe trabalhar, sabe o valor das coisas. Você poderia fazer bem pior. Vindo do vovô, que raramente comentava sobre minha vida pessoal, aquilo era um enorme elogio. Começamos um negócio juntos no último ano da faculdade. A Agrility Solutions nasceu como um projeto de classe e evoluiu para uma empresa de verdade, conectando fazendas pequenas e médias com tecnologias modernas que elas podiam pagar. Desenvolvemos software de gerenciamento de culturas, criamos um marketplace para equipamentos usados e oferecemos consultoria para ajudar fazendas familiares a otimizar suas operações. A ideia surgiu do projeto final do Trevor. Ele estava projetando um sistema de guiagem por GPS para tratores que fosse acessível para operações pequenas. A maioria das tecnologias de agricultura de precisão era feita para grandes fazendas corporativas, tornando-as inacessíveis para produtores familiares. A inovação do Trevor estava em reduzir a tecnologia ao essencial e encontrar formas de fabricá-la de maneira mais econômica. Aproximei-me dele com uma proposta. E se construíssemos um negócio inteiro baseado nesse princípio? Tornar tecnologia acessível, não exclusiva? Começamos a rascunhar tudo em guardanapos no centro estudantil. O equipamento era só parte do desafio. Os agricultores também precisavam de ajuda com gestão de dados, análise de produtividade, manutenção, programação e até encontrar equipamentos usados acessíveis quando comprar novos não era possível. Podíamos criar uma plataforma completa. Nossa professora de negócios, a doutora Ramon, ficou intrigada quando apresentamos a ideia na aula de empreendedorismo. Isso resolve uma lacuna real no mercado, ela disse. Mas vocês precisam validar suas suposições. Conversem com agricultores de verdade. Descubram pelo que eles realmente estariam dispostos a pagar. Passamos as férias de primavera dirigindo por Nebraska, Iowa e Kansas, entrevistando agricultores. Conversamos com 73 operações de vários tamanhos. O feedback foi surpreendentemente consistente. Os agricultores queriam tecnologia que resolvesse problemas reais, que não exigisse um diploma em ciência da computação para operar, e que viesse com suporte humano de verdade quando algo desse errado. Comprei um sistema de monitoramento de produtividade há 3 anos, um agricultor nos contou. Gastei $15.000. Sabe quantas vezes consegui usar? 2. Não entendo a interface e o suporte técnico da empresa é inútil. Agora virou só um peso caro preso no meu equipamento. Essas conversas moldaram nosso modelo de negócios. Focamos em soluções fáceis de usar, com treinamento prático, suporte contínuo e uma comunidade onde agricultores pudessem ajudar uns aos outros. Nossa receita viria de assinaturas de software, comissões do marketplace de equipamentos e taxas de consultoria, tudo com preços acessíveis. Lançamos a Agritech Solutions 3 meses antes da formatura, com um site simples e 5 clientes piloto, incluindo a fazenda de laticínios da família da Gena. A resposta superou qualquer expectativa. Em 6 meses, tínhamos 30 clientes. Em 1 ano, contratamos 3 funcionários e saímos da garagem do Trevor para um escritório de verdade. O negócio cresceu mais rápido do que esperávamos. Quando nos formamos, já atendíamos 50 fazendas e tínhamos conseguido investimento semente de uma firma agrícola. Aos 25 anos, tínhamos 300 clientes em 12 estados e mais de $2 milhões em receita anual.
Aos 28, aparecemos na AgriNews, tínhamos uma equipe de 30 funcionários e começamos a receber propostas de aquisição de grandes corporações agrícolas. Às vezes o sucesso parecia surreal. Trevor e eu trocávamos olhares durante reuniões com investidores ou sessões de estratégia, e eu via nos olhos dele o mesmo espanto que sentia. Éramos dois jovens de fazendas familiares que haviam construído algo grande. Mas o sucesso também trouxe visibilidade. Nossa história apareceu em publicações de negócios e revistas do setor agrícola. TVs locais fizeram reportagens sobre nós. Fomos convidados para palestrar em conferências agrícolas e programas universitários de empreendedorismo. E então, inevitavelmente, meus pais perceberam. O primeiro sinal veio por mensagem da tia Rosemary. Sua mãe viu você naquele artigo da AgriNews. Ela está contando para todo mundo no clube do livro que a filha dela dirige uma empresa multimilionária. Achei que você devia saber. Senti uma mistura complicada de emoções. Raiva porque ela estava assumindo crédito por um sucesso do qual nunca participou. Amargura porque, de repente, eu finalmente era alguém de quem ela podia se orgulhar. Mas também uma satisfação amarga por ela ter de observar tudo de longe, sem ter tido nenhuma participação na minha vida adulta. Trevor me pediu em casamento na mesma fazenda onde passei meus anos de ensino médio. O avô Frank havia falecido de ataque cardíaco 2 anos antes, e a avó Lorraine ainda trabalhava na terra com a ajuda de contratados e agricultores vizinhos. Trevor se ajoelhou no mesmo celeiro onde meu avô tinha me ensinado a dar mamadeira para um bezerro, e eu disse assim entre lágrimas. Ele planejou tudo com perfeição. A vovó Lorraine estava por dentro, claro, junto com Jenna e vários dos nossos amigos próximos. Eles se esconderam no sótão de feno, observando enquanto Trevor me conduzia para dentro do celeiro com a desculpa de verificar uma vaca que, segundo ele, estava agindo de forma estranha. O celeiro estava transformado. Luzes de corda pendiam das vigas, lançando um brilho quente. Fotos nossas ao longo do relacionamento estavam espalhadas sobre fardos de feno, intercaladas com imagens das fazendas das nossas famílias. No centro do espaço, onde o vovô tinha me ensinado a empilhar sacos de ração do jeito certo, Trevor criou uma pequena clareira com flores silvestres e potes de vidro. Foi aqui que você se tornou quem você é, Trevor disse, segurando minhas mãos. Seu avô te ensinou aqui. Você aprendeu a ser forte aqui. Você descobriu seu caminho aqui. Pareceu o lugar certo para te pedir para caminhar o resto desse caminho comigo. O anel era da avó dele, uma aliança simples de ouro com um pequeno diamante. Perfeito. Nossos amigos saíram do esconderijo chorando e comemorando. Vovó Lorraine nos abraçou forte, sussurrando, Frank teria amado isso. Ele sempre dizia, vocês dois nasceram um para o outro. Mais tarde, sentada na varanda da casa de fazenda com a vovó Lorraine depois que todos foram embora, senti uma paz que eu nem sabia que existia. Tudo que eu valorizava, tudo que eu tinha construído, tinha crescido das sementes plantadas naquele lugar. Você vai convidar seus pais? Ela perguntou suavemente. Eu não sei admitir. Parte de mim quer ser a pessoa mais madura, mas outra parte não quer eles lá ocupando um espaço que não mereceram. Ela balançou a cadeira devagar. Não existe resposta certa, querida. Seja o que for que você decidir, que seja para você aproveitar seu casamento sem arrependimentos. Meus pais não tinham visitado a fazenda nenhuma vez em todos aqueles anos. Eles foram à minha formatura porque eu os convidei especificamente, mas foram embora logo depois da cerimônia. Nunca conheceram Trevor, mesmo depois de 5 anos juntos. Ligavam no meu aniversário e no Natal conversas rápidas onde atualizavam sobre os progressos da carreira da Tessa e faziam perguntas automáticas sobre minha vida, sem realmente ouvir as respostas. Tessa tinha dançado profissionalmente por alguns anos em uma companhia de balé contemporâneo em Chicago. Segundo meus pais, ela era brilhante, destinada à grandeza, o orgulho da vida deles. Eles gastaram as economias da aposentadoria apoiando a carreira dela, pagando aluguel em cidades caras, treinadores particulares, fisioterapia. Eu soube da maioria dessas coisas pela irmã da minha mãe, tia Rosemary, que sempre manteve contato comigo. Ela visitou a fazenda várias vezes, foi à minha festa de formatura, e sempre foi honesta sobre a situação financeira dos meus pais. Eles colocaram tudo na Tessa, ela me disse certa vez, tomando café comigo. Sua mãe não admite, mas eles estão apertados.
Seu pai planeja trabalhar até os 70 porque não há nada guardado para aposentadoria. Senti uma mistura complicada de emoções ao ouvir isso. Não exatamente satisfação, mas também não era simpatia, apenas um reconhecimento distante de que escolhas têm consequências. Trevor e eu planejamos nosso casamento para outubro, depois da época da colheita. Alugamos um lindo espaço em uma fazenda restaurada a cerca de 60 quilômetros da casa da vovó Lorraine. Convidamos 200 pessoas, amigos do ensino médio e da faculdade, parceiros de negócios, famílias de agricultores com quem trabalhamos, os parentes do Trevor e a comunidade que realmente esteve presente na minha vida. Passei semanas debatendo se deveria convidar meus pais. Trevor deixou a decisão totalmente comigo, apoiando qualquer escolha. Vovó Lorraine, com sua sabedoria calma, apenas disse: "Você vai saber o que é certo no seu coração." 3 meses antes do casamento, minha mãe ligou. Isso já era estranho o suficiente para me deixar alerta. "Querida, tenho notícias difíceis", ela começou. "Tessa machucou o joelho. É bem sério. Ela fez cirurgia, mas a recuperação é longa, e a companhia dela a dispensou. Ela voltou para casa conosco." Fiz sons de simpatia apropriados, enquanto não senti absolutamente nada. Minha mãe continuou: "As contas médicas têm sido altas, e tivemos que ajudá-la com despesas de vida. Seu pai está pensando em vender a casa e procurar um lugar menor. Estamos numa situação complicada." Esperei. Eu sabia exatamente para onde aquilo estava indo. "Sabemos que você está indo muito bem. Sua tia Rosemary comentou que você tem algum tipo de negócio. Esperávamos que pudesse ajudar sua irmã nesse momento difícil. Talvez cobrir algumas despesas médicas ou ajudá-la a se reerguer." Lá estava. Depois de 13 anos de contato mínimo, depois de me mandarem embora e fingirem que eu não existia, agora queriam o meu dinheiro. "Vou pensar no assunto", respondi de forma neutra. "Preciso ir agora, mãe. Tenho uma reunião." "Claro, querida, mas por favor pense com carinho. Família ajuda família." Fiquei sentada no meu escritório após a ligação, olhando para as fotos na minha mesa. Uma do vovô Frank me ensinando a dirigir o trator. Outra da vovó Lorraine comigo na minha formatura. Outra de Trevor e eu na inauguração da nossa empresa. Nenhuma foto incluía meus pais ou Tessa. 2 semanas depois, meu pai ligou. Ele foi mais direto. "Sua mãe disse que falou com você sobre ajudar a Tessa. Precisamos de uma resposta. Você pode oferecer assistência financeira ou não?" "Estou planejando meu casamento agora, pai. Meu orçamento está destinado a outras coisas." "Um casamento?" A surpresa dele foi quase cômica. "Você vai se casar? Quando pretendia nos contar?" "Estou contando agora." "Bem, certamente você pode adiar ou reduzir. A situação da sua irmã é urgente. Ela é sua família. Precisa de ajuda." Algo no tom de direito dele rompeu o último fio de obrigação que eu sentia. "Sabe o que é interessante, pai? Quando você me mandou embora aos 15 anos, disse que a Tessa precisava de espaço. Que a carreira dela era importante. Eu entendi então que eu não era a prioridade. Tive 13 anos para fazer as pazes com isso." "Isso é história antiga", ele retrucou. "É mesmo. E agora estou focada na minha vida, no meu casamento e na família que realmente esteve ao meu lado." "Não seja egoísta", ele disse, ríspido. "A Tessa está em crise. Então acho que ela vai aprender o que eu aprendi aos 15, como lidar com decepção e construir a própria vida." E desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam, mas eu me sentia mais leve do que em anos. As ligações continuaram. Minha mãe tentou usar culpa. Meu pai tentou usar raiva. Eventuale, Tessa mesma ligou chorando, dizendo que tinha perdido tudo e que não acreditava que a própria irmã não iria ajudá-la. Ouvi todo o discurso sem interromper e respondi apenas: "Espero que você consiga resolver as coisas." E encerrei a chamada. A tia Rosemary me ligou para avisar que meus pais estavam falando em aparecer no meu casamento sem convite. "Sua mãe está convencida de que, se conseguir falar com você pessoalmente, você vai entender. Ela não entende porque você está sendo tão fria. Eles sabem que nunca foram convidados."
Perguntei. Que nunca estiveram na lista de convidados. A tia ficou em silêncio por um momento. Não, acho que eles não perceberam isso. Pois agora sabem. E se aparecerem mesmo assim, vou pedir para a segurança retirá-los. E eu estava falando sério. Trevor e eu contratamos 2 xerifes de folga para fazer a segurança no nosso casamento. Entreguei a eles fotos dos meus pais e da Tessa, com instruções explícitas: essas 3 pessoas não deveriam entrar sob nenhuma circunstância. Na semana anterior ao casamento, minha mãe fez uma última tentativa. Ela apareceu no meu escritório, de algum jeito passando pela recepcionista. Olhei para a porta e a vi ali, parecendo mais velha e mais cansada do que eu lembrava. Posso entrar? Ela perguntou. Fiz um gesto para a cadeira à minha frente. Você tem 10 minutos. Ela se sentou, segurando a bolsa no colo. Eu sei que você está brava com o passado. Eu entendo. Mas estou aqui para pedir desculpas e para pedir que você reconsidere ajudar a Tessa. Ela é sua irmã. Ela está passando por dificuldades. Exatamente pelo que você está se desculpando? Perguntei. Pelo jeito como lidamos com tudo quando você tinha 15 anos. Deveríamos ter comunicado melhor, ter sido mais sensíveis aos seus sentimentos. Vocês me mandaram embora como se eu fosse lixo que precisava ser descartado. Priorizaram o estúdio de balé da Tessa em vez de ter a própria filha em casa. Por 13 anos, me trataram como um detalhe irrelevante enquanto despejavam tudo nela. Achávamos que ela tinha uma chance real de sucesso, minha mãe disse, defensiva. Estávamos investindo no futuro dela. E eu? O que meu futuro valia para vocês? Ela não respondeu imediatamente. Quando falou de novo, sua voz estava menor. Nós cometemos erros. Pais cometem erros. Mas você ficou bem. Melhor que bem. Olhe ao seu redor. Ela gesticulou para o meu escritório. Você conseguiu. Não por causa de vocês. Apesar de vocês. A vovó Lorraine e o vovô Frank me deram o que vocês não deram: amor. Apoio. A crença de que eu importava. Então você vai simplesmente abandonar sua irmã quando ela precisa? Isso te torna tão ruim quanto aquilo de que está nos acusando. Eu me levantei. Seus 10 minutos terminaram. Vou me casar neste sábado. Você, o pai e a Tessa não estão convidados. Se aparecerem, serão retirados. Se me contactarem de novo antes do casamento, vou bloquear seus números. Respirei fundo. Depois do casamento, se vocês realmente quiserem construir um relacionamento baseado em respeito mútuo e interesse genuíno pela minha vida, posso considerar. Mas eu não serei a caixa eletrônico de emergência de vocês só porque a filha que realmente importava não deu certo como planejaram. Minha mãe ficou ali parada, o rosto quente de raiva e humilhação. Você se tornou cruel. Não. Eu me tornei alguém que conhece o próprio valor. É diferente. Ela saiu sem dizer mais nada. O dia do meu casamento foi perfeito. Outubro em Nebraska pode ser imprevisível, mas tivemos sorte, clima fresco, céu limpo e as cores vibrantes do outono. A vovó Lorraine me acompanhou até o altar, seu braço entrelaçado no meu, os olhos marejados de orgulho. A família de Trevor me recebeu como se eu sempre tivesse feito parte deles. Nossos amigos encheram o lugar de risadas e de uma celebração verdadeira. Durante a recepção, fiz um brinde agradecendo a todos que nos apoiaram. Agradeci especialmente a vovó Lorraine por ter me dado um lar quando eu precisava e por me ensinar o valor do trabalho duro e da integridade. Agradeci aos pais do Trevor por me acolherem na família. Agradeci nossos parceiros de negócios e a comunidade agrícola que acreditou em 2 jovens com uma ideia maluca. Eu não mencionei meus pais não no programa, não no discurso, não em nenhuma conversa. Eles simplesmente não existiam naquele espaço. Um dos oficiais de segurança se aproximou durante o jantar. Senhora, aquelas 3 pessoas que você nos mostrou estão no estacionamento. Não tentaram entrar, só estão dentro do carro observando. Quer que eu peça para saírem? Pensei por um momento e balancei a cabeça. Deixe que assistam. Deixe que vejam exatamente o que perderam. Dancei com o Trevor, com a vovó Lorraine, com meus amigos.
celebrei o negócio que construímos e a vida que estávamos criando. E se meus pais e Tessa ficaram sentados no estacionamento, assistindo de longe a uma alegria da qual não faziam parte, essa foi uma escolha deles. 3 semanas após o casamento, durante nossa lua de mel na Nova Zelândia, recebi um e-mail da minha mãe. Era longo, confuso e alternava entre desculpas e acusações. O essencial era que haviam vendido a casa, se mudado para um apartamento pequeno, que Tessa estava trabalhando como recepcionista em um consultório odontológico, que todos estavam enfrentando dificuldades e que não acreditavam que eu os tinha excluído de um momento tão importante da minha vida. Não respondi imediatamente. Trevor e eu conversamos sobre isso durante uma caminhada por paisagens deslumbrantes, e ele me perguntou o que eu realmente queria como resultado. Eu não quero que eles sofram admitir, mas também não quero salvá-los das consequências que eles mesmos criaram. E definitivamente não quero uma relação baseada em obrigação ou culpa. Então diga isso a eles, ele respondeu simplesmente. Quando voltamos para casa, enviei um único e-mail aos meus pais e coloquei Tessa em cópia. Recebi sua mensagem. Entendo que vocês estão passando por dificuldades e sinto muito por isso. No entanto, não estou disposta a oferecer ajuda financeira. Por 13 anos, vocês deixaram claro, pelas suas ações, que eu não era prioridade. Vocês investiram tudo nos sonhos da Tessa enquanto me tratavam como descartável. Construí meu sucesso com a ajuda das pessoas que realmente se importaram comigo, e não vou pedir desculpas por não dividi-lo com quem só aparece quando precisa de algo. Se vocês quiserem um relacionamento daqui para frente, precisa ser genuíno. Isso significa contato regular, interesse real na minha vida, reconhecimento do passado e nenhuma expectativa de ajuda financeira. Estou aberta a reconstruir algo verdadeiro, mas isso exigirá tempo e esforço de todos vocês. A escolha é de vocês. Recebi 3 respostas muito diferentes. Meu pai respondeu de forma seca, dizendo que eu estava sendo vingativa, guardando rancor e que me arrependeria quando eles não estivessem mais aqui. Tessa me mandou uma mensagem furiosa, chamando-me de egoísta e amarga, dizendo que eu estava punindo a ela por ser talentosa e bem-sucedida. Minha mãe enviou um e-mail mais longo, que foi até um pouco reflexivo. Ela admitiu que havia priorizado a Tessa, reconheceu que tinham me dado como garantida e disse que queria tentar construir uma relação melhor, mesmo sem saber por onde começar. Respondi apenas à minha mãe. Comece ligando uma vez por semana só para conversar, não para pedir nada. Me conte sobre sua vida. Pergunte sobre a minha. Vamos ver se conseguimos construir algo a partir disso. Ela ligou. As primeiras conversas foram estranhas e superficiais. Mas, aos poucos, ao longo dos meses, algo mudou. Ela começou a fazer perguntas reais sobre o meu negócio, sobre Trevor, sobre minha vida na fazenda. Falou dos arrependimentos dela, de como havia focado demais no sucesso da Tessa porque nunca realizou seus próprios sonhos e queria aquela vitória frágil através da filha. Eu vejo agora que destruí a confiança de uma filha tentando realizar os sonhos da outra, ela disse em uma conversa. E no fim, falhei com as duas. A saúde da vovó Lorraine começou a piorar na primavera seguinte. Ela havia sido diagnosticada com insuficiência cardíaca congestiva, e todos sabíamos que o tempo estava acabando. Passei o máximo de tempo possível na fazenda, com Trevor ao meu lado, ajudando a cuidar de tudo e simplesmente estando presente. Minha mãe perguntou se podia visitar. Eu hesitei, conversei com a vovó Lorraine, e aceitei. Ela veio sozinha. Meu pai e Tessa decidiram não fazer a viagem. Observei minha mãe caminhar pela casa onde cresceu enquanto sua própria mãe estava morrendo, tocando objetos familiares e olhando fotografias antigas. Ela passou uma tarde sentada com a vovó Lorraine, as duas conversando em particular. Nunca perguntei sobre o que falaram. Antes de ir embora, minha mãe me abraçou de verdade pela primeira vez em mais de 10 anos. Eu tenho orgulho de você, ela disse baixo. Eu deveria ter dito isso há muito tempo. Tenho orgulho da mulher que você se tornou e sinto muito por não ter estado lá para te apoiar enquanto você se tornava ela. Não era exatamente perdão. Era algo mais complicado e real. Vovó Lorraine faleceu numa manhã ensolarada de junho, pacificamente, enquanto dormia. Eu estava na fazenda naquela semana e fui eu quem a encontrou. Sentei ao lado dela por muito tempo antes de chamar alguém, segurando sua mão marcada pelo tempo e agradecendo por ter me salvado quando eu mais precisei.
O funeral foi grande. A comunidade agrícola apareceu em peso para homenagear uma mulher que viveu seus valores e ajudou incontáveis pessoas ao longo dos anos. Meus pais vieram, ficando desconfortáveis no fundo da igreja. Tessa não apareceu. Depois da cerimônia, meu pai se aproximou de mim. Eu devo um pedido de desculpas, disse ele, rígido. Eu não entendia o que fizemos com você. Ver todo mundo aqui, ouvir como falaram da sua avó e de você, percebi que jogamos fora algo valioso. Sim, vocês jogaram, respondi. Mas essa foi a escolha de vocês. Podemos tentar consertar? Talvez. Mas começa com você entendendo uma coisa: eu não preciso mais que você tenha orgulho de mim. Eu precisava disso aos 15 anos. Agora, só preciso que você seja honesto sobre o que aconteceu e respeite os limites que eu estabelecer. Ele assentiu devagar. Acho que consigo fazer isso. A vovó Lorraine deixou a fazenda para mim. Fazia sentido. Eu era a única que a amava, que tinha aprendido com ela e construído minha vida em torno dos valores que aquele lugar representava. Contratei um gerente para cuidar das operações diárias, mantendo tudo na família. Trevor e eu falamos sobre, no futuro, mudarmos para lá em tempo integral, quando o nosso negócio estiver mais estável. Meus pais e eu reconstruímos alguma coisa. Não é a relação que poderíamos ter tido se tudo tivesse sido diferente desde o começo. Há uma distância formal entre nós que provavelmente nunca vai desaparecer totalmente. Mas fazemos chamadas de vídeo mensais. Eles vieram ao meu jantar de 30 anos. Conheceram os pais do Trevor de verdade e tentaram de forma meio desajeitada manter uma conversa. Tessa e eu não temos relação alguma. Ela nunca se desculpou por ter se beneficiado da minha exclusão nem por esperar que eu a salvasse quando as coisas deram errado. Segundo minha mãe, ela está noiva de alguém que conheceu no consultório odontológico e parece estar construindo uma vida comum. Desejo o melhor para ela, de longe, mas não sinto necessidade de retomar contato. Às vezes penso na menina de 15 anos que eu fui, chorando silenciosamente naquele quarto de hóspedes na primeira noite na fazenda, sentindo-se abandonada e sem valor. Se eu pudesse voltar e dizer algo a ela, diria que ter sido mandada embora foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Que ela encontraria pessoas que a valorizariam, construiria algo significativo e criaria uma vida muito melhor do que aquela que seus pais haviam planejado. Eu diria que, às vezes, as pessoas nos decepcionam e isso é devastador, mas não define nosso valor nem limita nosso potencial. Diria que vingança não é fazer os outros sofrerem, é construir uma vida tão plena e rica que a ausência deles não diminui nada. E diria que, 13 anos depois, quando esses mesmos pais vierem pedir o que nunca deram, ela terá força para dizer a não e realmente querer dizer isso porque finalmente entenderá que nunca precisou da validação deles para ser valiosa. A fazenda continua lá, prosperando sob uma boa administração. A AgriSolution segue crescendo, ajudando mais fazendas familiares a cada ano. Trevor e eu estamos conversando sobre começar nossa própria família em breve. Minha vida está cheia de pessoas que escolheram estar nela e permaneceram por investimento real e cuidado genuíno. E, em algum lugar, em um apartamento a 3 estados de distância, meus pais vivem com as consequências das decisões que tomaram quando acharam que um estúdio de balé era mais importante que o lugar da própria filha em seu lar. Eles estão tentando reconstruir pontes que queimaram, e eu permito que esse processo aconteça no ritmo que me protege. Mas eles não estavam no meu casamento. Não me acompanharam até o altar, não brindaram a minha felicidade, nem celebraram o dia mais importante da minha vida.